Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Meireles. Eu sou formada em psicologia pela PUC de Goiás, onde fui monitora da matéria de psicanálise. Hoje nós vamos falar mais sobre o Freud. Hoje é um capítulo especial, que é o capítulo de fechamento da primeiro livro do Ernest Jones sobre a vida e obra de Freud. Então, é o último episódio da primeira temporada, né? O tema hoje é Teoria Freudiana da Mente. Isso é datado de 1900, o ano. É a virada de século, né? E o que isso significou, né? O que o Freud marca essa virada do século? Bom, essa data foi escolhida muito por causa da obra do Freud sobre a interpretação dos sonhos, que foi, na verdade, ela foi publicada em 1899, mas o editor colocou 1900. Então, porque a teoria freudiana da mente está muito bem explicada nessa obra e especificamente no capítulo 7, né, que é o mais difícil, dizem que era o mais obscuro, que os outros do Freud falavam linguagem mais clara. E o que foi dar luz nesse capítulo obscuro foram as cartas de Fliess, que o Freud mandava para o Fliess, que deu para entender mais detalhadamente esse capítulo sobre o Freud. Então, esse vídeo de hoje vai ser bem assim, o que embasou o Freud, quais teorias que embasaram o Freud chegar onde ele chegou, né, nessa teoria da mente dele. Será que caiu do céu? Ele descobriu o inconsciente assim, de repente? Claro que não, né? Tiveram alguns percussores, alguns teóricos que eu nem sabia, que para mim era só o Freud, né, que descobriu o inconsciente, mas não foi bem assim, né? Então nós vamos ver qual que foi realmente o legado dele, que não necessariamente foi descobrir o inconsciente. Na verdade, já estava descoberto. Nós vamos ver aqui como. Então, dentro da teoria, né, como que o Freud via o livre-arbítrio e o determinismo? Né? Será que a gente é livre para escolher? Né? Eu tenho a liberdade de escolha, que eu acho que eu tenho? Você tem? Não, eu acho que não. O que cada um pensa sobre isso, né? Para o Freud, ele acreditava nas leis naturais, né? E ele desacreditava em milagres, em fenômenos espontâneos que não tenham causa. Então, primeiro, tudo vai ter uma causa, vai ter um encadeamento. Não vai ter aquele caos, nada muito assim, sem motivo, né? Porque ele coloca assim, se não existe causa, para que vai fazer investigação científica? Se não tem causa, não vai ter um padrão. Se não tem um padrão, por que você vai estudar os efeitos? Se não vai ligar uma coisa com a outra. Então, para ele achava que tudo obedecia uma lei, obedecia uma causa. Então, se coloca aqui, então, que o livre-arbítrio é uma ilusão. Né? Mas como que se chegou a isso, né? Primeiro, a influência que o Freud teve do Maynard, né? Que foi o professor de psiquiatria dele, né? Que antes ele ficava mais no laboratório de fisiologia com o Brook, mais olhando o microscópio, os neurônios, tal. Aí, quando ele foi para o Maynard, ele começou a pegar chegar mais perto da mente, né? Então, o que o Maynard falava? Tudo no mundo é apenas aparência. E a aparência não é idêntica à essência das coisas. Mesmo a liberdade que sentimos em nós mesmos é apenas aparente. Então, ele também não tem essa coisa do livre-arbítrio tão livre, né, como algumas pessoas podem acreditar. Então, para ele, nós não somos capazes de seguir, nos mínimos detalhes, os processos regulares da vida do cérebro. Então, quando fala a questão de livre-arbítrio, determinismo para o Freud,
Não é essa coisa o que eu vou escolher, o que eu vou comer hoje, digamos, né? Uma certa liberdade. Ele está falando do cérebro, ele está falando do funcionamento da mente. Então, nesse ponto, ele fala assim, como mesmo você dá conta de regular o seu próprio cérebro? Bom, tem coisas, ações que você pode fazer que pode melhorar nesse sentido. Mas a gente controla o nosso cérebro, né? A gente controla, somos capazes de controlar 100% nossos pensamentos, nossas emoções. Então, para eles, né, era o determinismo que fala, todo mundo fala, né, que a questão Freud é determinista, né? É determinista, mas ele é um determinismo que ele fala que existe um determinismo, porque mesmo nos fenômenos mais mentais, mesmo nos fenômenos mentais, aparentemente mais obscuros e arbitrários, existe algo que está obedecendo como se fosse um encadeamento, uma lei, como se fosse quase nada que você pensa por acaso, existe uma associação, um movimento, um funcionamento do cérebro que vai levar à resposta X e não à resposta Y. Por exemplo, ele até fala aqui, se a gente pegar uma coisa que parece aleatória, tipo sem causa, alguém vira para você e fala assim, escolhe um número de 1 a 100. Aí você fala, mas 50. Aí você pensar assim, não, ela escolheu 50, é livre-arbítrio dela, ela escolheu qualquer número. Mas não, as minhas escolhas, será que o que o 50 pode estar me trazendo? Alguma coisa por trás das cortinas, como se fala aqui nesse capítulo, que também faz a gente escolher uma coisa e não outra em termos inconscientes. Porque foi o 50, não foi o 28, né? Então, então, o que Freud coloca, né? Que a verdadeira liberdade é baseada na lei, portanto, na necessidade. Na lei é como se fosse a lei que rege os processos mentais, como se fosse a necessidade fisiológica do cérebro e também que a mente e o cérebro, né? Eles estão paralelamente um influenciando o outro, né? Então, essa liberdade mesmo, ela é o funcionamento dessa lei, né? E dessa mente. Então, é determinista, né? Não, a gente não... o que você pensa foi você que escolheu, né? E muitas vezes a gente está... Já aconteceu muito comigo. Tá em casa, tá pensando em nada, de repente vem aquela música que você escutou quando você estava na piscina no outro dia e vem aquilo ali repassando no cérebro. Então, vai falar que tão aleatório, tão livre. Não, eu escutei aquele dia, o que aconteceu aquele dia, que depois a música foi aparecer na cabeça. Até os esquecimentos. O Freud fala que nunca se esquece por acaso. Né? Eu vou falar o nome de uma pessoa, ai, como é que o fulano chama mesmo? Aí some. Aí lá na frente eu vou lembrar, né, qual que era o nome da pessoa. Mas ele fala que tem um motivo, né? Eu não sei, eu posso não saber, mas tem. Então, às vezes eu tô com raiva da pessoa, né? Às vezes ela fez alguma coisa que me deixou ou triste, ou então eu tô evitando porque eu tenho culpa em relação à pessoa. Então, quando fala de uma lei, é como se fosse assim, existem coisas nos bastidores que fazem surgir determinados comportamentos, determinados pensamentos ou sentimentos, mas eles têm um encadeamento ali, né? Tem um funcionamento mental ali. Existe uma causa e para o Freud a maior parte dessa motivação dessa causa está no inconsciente, nós não controlamos, né? Que o consciente é uma parcela menor. Então, aí, quanto ao livre-arbítrio, não só quanto ao livre-arbítrio, mas quanto ao inconsciente também, existe um teórico
que ele já falava do inconsciente antes do Freud. E muita coisa da teoria dele foi muito parecido com o do Freud. Na verdade, é como se o Freud tivesse pegado o que ele fez, continuou e modificou e acrescentou. Quem que era, né? Era um teórico que chamava Herbart. Herbart veio antes do Maynard, antes do Freud, antes desses professores do Freud, e ele falava que era falsa essa doutrina do livre-arbítrio. Não tem essa liberdade toda, não. E aí nessa época aqui, o Freud fala que existe uma cadeia regular de eventos mentais. Essa é a base da teoria da mente dele. É o que eu falei, uma coisa vai associando com outra até chegar no evento mental, né? Uma coisa vai puxando outra, uma causa e efeito ali. Então, aí o que o Freud percebeu na época? Achei curioso isso aqui. Ele falou assim, olha que engraçado. Ele falou que engraçado, eu que falei, né? Ele percebeu que para os eventos mais triviais, dia a dia, coisas sem importância, essas coisas assim, a gente tem mais liberdade de escolha, né? Quando é coisa igual assim, fala o número de 1 a 100. Agora, vó, escolhe se quer namorar X ou Y, se quer namorar Maria ou quer namorar Joana. Opa, peraí. Aí já muda um pouco aí. Então, essa liberdade, quando são as decisões mais graves, mais importantes, já não fica tão fácil, né? E então, aqui, ó, se a psicanálise, o que o capítulo traz para a gente, se a psicanálise for analisar o motivo, vai achar e vai dizer que o motivo foi inconsciente, motivo dos comportamentos, dos pensamentos, das ações. Como tem essa cortina, né, tem um bastidor que não aparece por fora, né, que a gente age, mas muitas vezes a gente não sabe o motivo, esse bastidor que é o inconsciente, né? E a neuropsicologia hoje também fala que normalmente a gente escolhe antes de ter consciência, alguns segundos antes, né? Eu quero banana ou laranja? Eu escolho, ainda não estou consciente que eu escolhi a banana. Eu escolhi a banana primeiro, depois vem na minha consciência que eu escolhi a banana. Isso é muito, e é científico. Então, como que eu escolhi a banana porque eu quis? Nem pensei nos argumentos lógicos para isso. Então, nossas decisões, eles falam em neuropsicologia, tomada de decisão. Normalmente a tomada de decisão é inconsciente, né? E depois a gente pode até justificar. Não, eu prefiro a banana porque ela tem alguns nutrientes. Vamos falar, né? E o Freud falava isso nessa época, né? Aqui, ó, o Ernest Jones, que escreveu o capítulo, falou, olha, na verdade, nós deixamos a questão para ser decidida por nossa mente inconsciente. E depois reivindicamos o crédito pelo resultado. Grande parte de nossa motivação é inconsciente. Ou seja, é a questão que eu falei, né, da banana. Primeiramente escolhe, depois eu vou falar, não, eu escolhi, o crédito é meu, porque eu analisei que a banana é mais nutritiva, ela traz, não é mais gostosa, eu posso fazer a gambiarra racional que for. Então, é isso que se percebeu sobre a questão do livre-arbítrio na mente. Então, tem um determinismo, sim. Não é claro que a gente escolhe as coisas, né? Mas algo escolhe antes por nós, nosso próprio inconsciente, pelos motivos deles, ele escolhe e depois a gente tem que se haver com essa escolha, né? Ou racionaliza, o papel da consciência é ajudar nessa escolha, né?
Então, se a gente não for muito impulsivo, também dá para parar, pensar, trazer a razão e aí decidir, que é o ego funcionando. Para isso que tem a consciência, né? Para regular e controlar, para a gente ter os comportamentos mais adequados. Mas é difícil 100%, né? Isso ocorrer. Então, vamos agora como que era funcionamento mente e cérebro, né? As teorias que embasaram o Freud. Bom, primeiro, o Freud acreditava no que eles chamavam de paralelismo psicofísico, que tem a mente e tem o corpo. Então, o corpo é biológico, a mente é um pouco além, né? É psíquica. Então, o que ele falava aqui, né? A cadeia dos processos fisiológicos no sistema nervoso provavelmente não mantém qualquer relação causal com os processos psíquicos. Os processos fisiológicos não cessam tão logo os físicos têm início. A cadeia fisiológica continua, mas de um certo momento em diante corresponde a cada elo dela, um fenômeno psíquico. O que quer falar aqui? Tem o funcionamento orgânico do cérebro, sistema nervoso, e tem a parte psíquica. Eles estão paralelos, uma coisa não é a outra. O meu cérebro não é o meu pensamento, né? Não é o meu sentimento, embora ele, né, influencie. Mas uma coisa não vira outra, né? Como é que ele coloca aqui, que eu achei interessante? Uma ideia não produz o movimento, né? As vibrações um estado físico não se transforma em psíquico. É como se fosse assim, um neurônio não vai virar um estado emocional. Ele continua sendo um neurônio. O estado emocional, o afeto, a psique, né, vai ocorrer paralelamente. Um não vai virar o outro, mas eles se cruzam, né? Mesma coisa, por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça, vou ficar alegrinha? Não vou, a minha energia vai abaixar. Então, eles se cruzam, um influencia o outro, mas um não é o outro, né? Não, são retas paralelas. Embora cheguem muito perto, né? Então, Freud, nessa época, como ele começou como neurologista dentro da medicina, ele começou com o orgânico. E ele tinha uma vontade de explicar tudo em termos científicos orgânicos. Queria explicar a mente mesmo em termos científicos orgânicos, usando nomenclatura de quantidade, energia, limiar. Tentou mesmo fazer uma psicologia científica até com esses termos, como se fosse uma matemática. Era um sonho, né, enquadrar, porque a medicina é muito mais exata, né, do que uma mente, né? Então ele tinha essa vontade, até que chegou num ponto que ele viu que não dava, né? Não dava para usar o mesmo dicionário com coisas diferentes. Então ele falou assim, não, agora eu vejo que não dá para... É a psicologia que vai reger os eventos psíquicos. A medicina não dá para ser científico em termos de mente. A mente, ela é subjetiva, né? Ela aí que tá, né? Ninguém controla, né, essa questão, né? O corpo você pode controlar, se a pessoa está até na UTI, não respira, vai lá, bota lá um respirador, coloca oxigênio, faz bater lá o coração com desfibrilador, pode controlar, né? Mesmo assim, tem uma hora que não dá, a pessoa acaba morrendo, algo acontece. Então, nada é tão 100% controlado.
E aí o Freud percebeu isso, né, de que aí aí o Freud fala, né, apesar disso que um é paralelo ao outro, não se transforma no outro, mas ele fala assim, apesar disso, não dá para dizer que tem a mente está totalmente separada do cérebro. Então, não existe mente separada do cérebro. Os dois estão ali em conjunto, né? E para ele, os processos físicos deviam preceder os psíquicos, né? Então, a prioridade eram os processos fisiológicos, né? A informação que chega à mente, seja do mundo externo ou do próprio corpo, deve começar como excitação física. Então, o que é a teoria da mente do Freud? É que existem processos mentais inconscientes. Essa aqui, que são pensamentos que continuavam sem serem acompanhados pela consciência. E então, para ele, eram processos mentais fisiológicos, eram bem diferentes, mas existiam semelhanças no funcionamento dos dois. Bom, aí ele colocou o que é essa semelhança, né? Vou parar aqui. Dá pausa. Vai ter que editar. Bom, voltando. Vamos falar agora, retornar. Bom, esse capítulo, qual que é a principal pergunta? Quem falou de inconsciente antes do Freud? E se foi falado, qual foi a contribuição dele mesmo? Como eu comentei, Herbert falou de inconsciente antes do Freud. O Freud provavelmente não conheceu ele, não estudou diretamente nele, mas os mestres do Freud acompanhavam essas questões teóricas da época e o Herbert influenciou os principais mestres do Freud. Né? E aí, o que é a semelhança e a diferença da teoria do Herbert e do Freud? Bom, o Herbert focava em ideias e o Freud colocava já o afeto. Por exemplo, né, o pensamento vai gerar uma emoção, né? O Herbert já colocava mais em termos de ideias mesmo, que a ideia era primária em relação ao afeto. Já o Freud não. Então, o Herbert falava que existem processos mentais inconscientes. Então, isso não foi assim, o Freud em si, né, que falou isso. E ele falou que nesses processos mentais existe um conflito constante. E o Freud também falou isso. E aí ele falava também de repressão, que é a teoria do Freud, só que ele falava em termos de ideia reprimida, né? Então ele colocou dois pontos aqui da teoria dele, limiar estático e da mente, e limiar mecanístico, né? Para entender como que é essa questão do conflito, é assim, imagina uma pessoa mesmo, né? Uma pessoa que você nunca viu chega na sua frente e te fala alguma coisa. Dependendo de quem for, e é desconhecido, você pode ter medo. Aqui é a reação. A primeira coisa que você vai pegar é ver algum indício, né, de jeito que a pessoa está chegando, o que ela está falando, o que ela está vestindo, para ver se é uma ameaça ou não. Né? Se for alguma ameaça, você ou corre, ou foge, ou já não dá informação.
Então, dentro de um conflito, tem as reações, né? Como que a pessoa vai... Se algo te perturba, né? A pessoa vai se defender como autopreservação. Eu estou falando de uma pessoa, mas isso pode acontecer com ideias, né? Com pensamentos, com sentimentos externos ou internos. Eu posso ver uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que me traiu chegando, eu vou me defender. Eu posso pensar em uma pessoa que me traiu e começar a passar mal? Posso. Ela não está aqui. Então, quem gerou o estímulo foi eu mesmo, né? E vai mais além da questão do inconsciente. Às vezes eu senti o cheiro de um perfume que era igual à pessoa, mas nem lembrei disso, e eu começo a passar mal, né? Quer dizer, e aí já acionou o inconsciente e eu não estou nem sabendo por quê. Então, quando fala no conflito, aí, no caso aqui de Herbert, é conflito das ideias, né? Aqui, por exemplo, ele fala limiar estático da mente, limiar mecanístico. Limiar estático, uma ideia inibida de entrar na consciência. Quando a inibição é suspensa, aí ela aparece. Limiar mecanístico. Só estou falando para ter uma noção de como era a teoria dele, para vocês verem que parecia quando Freud. Né? Limiar mecanístico. Existem ideias totalmente reprimidas, tá vendo? Já tinha essa questão aí nessa época. As ideias totalmente reprimidas ainda estão em atividade. Está preso no porão, mas está funcionando. Né? Estão em atividade rebelde. Eu fiquei rindo. Imaginei uma ideia rebelde. É uma pessoa quase igual eu falei. Ela está em atividade rebelde contra as da consciência. Não é? Então, às vezes eu quero essa pessoa, mas a consciência, não, ela distraiu. Aí vem os conflitos. Né? E produzem efeitos indiretos. Um exemplo, sentimentos de opressão sem objeto. É isso que eu falei, né? Às vezes eu senti um perfume, mas nem me liguei que eu cheirei aquele perfume, que o perfume é a mesma marca da pessoa, tudo. Você vai ter a reação na ausência, né, do objeto original ali. Isso também acontece. Então, tudo isso é para ver que existiam coisas semelhantes naquela época, né? Então, para o Herbert, o que? Algo por trás das cortinas precisa ser reconhecido. Né? Inconsciente. Então, em termos científicos, por exemplo, o princípio da constância de Freud, também o Herbert acreditava que as ideias são, achei isso aqui o máximo, as ideias são indestrutíveis, nunca se perdem. Então, ou está na consciência, está na inconsciente, mas está lá, né? Mas está lá. Por exemplo, concordância somática de Freud era igual à ressonância fisiológica do Herbert. Né? Então, tinham semelhanças, né? Por exemplo, o Freud estudou num manuscrito que era do pai do professor dele, Bruck, que esse manual era baseado na psicologia herbartiana. Então, tem até um trecho aqui para ilustrar, que fala assim o trecho. Um resultado da fusão de ideias prova que as ideias, que uma vez estiveram na consciência e que por qualquer razão foram reprimidas para fora dela, não estão perdidas, mas em certas circunstâncias podem retornar. Então, nenhuma ideia se perde, né? Elas podem estar no inconsciente ou retornar ou não, né? Então, aí o Herbert influenciou Fechner, Bruck, Maynard, Breuer, e aí chegou o Freud e deu continuidade, né?
Então, aqui o Ernest Jones fala um pouco sobre o projeto para uma psicologia científica, que foi uma tentativa do Freud de fazer uma psicologia mais exata, né? Que eu falei, uma psicologia mais orgânica, medicina, uma coisa mais controlada, que, em parte, eu vejo que muitas coisas que ele pôs aqui nesse projeto, hoje a gente deve ver nessas ressonâncias magnéticas e tudo, deve acontecer. Teria que dar fazer um estudo disso. Mas aí toda aquela terminologia científica de quantidade de energia, neurônios φ, neurônios, ele colocou os tipos de neurônios, tudo aquilo que tentava ser muito exato, nesse projeto ele usou muito essa linguagem. Aí ele saiu do projeto e foi para a interpretação dos sonhos. Aí sim, na interpretação dos sonhos, ainda tem a virada do século, né? Mas teve uma virada também. Essa terminologia científica acaba, desaparece. É quase como se fosse assim, o Freud deixou de ser neurologista e passou a pegar mais a psicologia, né, a ser psicólogo, entre aspas, né, de mudar o enfoque. O foco é quase como se você não, eu desisti dos neurônios, eles, obrigado neurônios, vocês foram ótimos, mas a mente está além, então eu vou para ela. É claro que a base ele não perdeu, a gente imagina pessoas estudar a psique sabendo tudo como funciona o sistema nervoso. Até eu queria saber tudo, queria ser neurologista também. Só que ele teve que. Deve ser difícil você mudar como se fosse assim, você tem que virar outra pessoa, né? Deixou de ser médico, agora vai olhar os processos mentais por um outro enfoque. Então, e no projeto, tanto no projeto, interpretação de sonhos também aconteceu, que desde o começo o Freud tinha uma briga interna com ele mesmo, que era assim, justamente entre ser científico, né, 2 mais 2 é 4, e acreditar nas ideias que vinham da cabeça dele, como imaginação, como hipótese, que ele via padrões e tentava colocar como se fosse uma lei, igual o Édipo, complexo de Édipo, né, que a criança se apaixona no genitor do sexo oposto, né, e tem hostilidade e ciúme do outro. Ele foi vendo aquilo repetidamente em muitos pacientes, até nele mesmo, e aí ele formulou. E aí tem aquele, eu também tenho muito isso, aquele impasse. Será que isso aqui é tudo coincidência, é coisa da minha cabeça, ou será que isso aqui é uma regra psíquica que acontece? Então ele brigava muito com ele, queria ser muito rigoroso. Então ele às vezes podava a imaginação criativa dele para ficar com o científico, com o controlado, às vezes com o laboratório, com algo um pouco mais concreto. Então existiu essa briga aí, né? Só que aí nessa transição do projeto também e do interpretação do sonho, no próprio projeto, ele conseguiu, ele queria ser matemático, usou os termos mais científicos, mas ele também conseguiu colocar as hipóteses, a imaginação, coisas que ele percebia. Então, ele não excluiu uma parte. Tinha hora que o Freud pegava um texto dele e era um tormento, que ele, não, isso aqui tá ótimo, não, isso aqui não tá, não. Aí demorava não sei quantos anos para publicar aquilo, sempre tentando ser o mais rigoroso possível, né, para ter a teoria dele. E só que isso podia ter perdas, né? Se ele viajasse demais, ele perdia o científico. Se ele pusesse muito científico, ele perdia a mente, né? Perdia o funcionamento, né? As coisas que ele percebia, né? E aí, no fim, o que eu achei o máximo foi que ele conciliou as duas coisas, né? Então, teve a audácia de não ser só científico, também usar essas hipóteses, a imaginação criativa dele. Se não fosse isso, ele não ia fazer nada, né?
E também não ficar só na fantasia, né? E às vezes ele via algum padrão e depois via que não era, igual a teoria da sedução. Ele falou: oh, isso aqui não era. Mas precisou passar por ela, né? E também para ver que a realidade mesmo, a grande realidade, não é a externa, não é objetiva, não é você ver esse vídeo. É assim, o que na sua psique, o que evoca na sua mente quando você vê esse vídeo, entendeu? Que pode ser a realidade, né? Porque às vezes você está vendo um vídeo de uma pessoa maravilhosa fazendo, né, coisas assim, mas ela está num cenário que for um cenário traumático, você vai achar horrível aquela cena. Então é como se fosse assim, para ele, o mundo interno da pessoa, a realidade psíquica, ela pesa mais do que a material. Não quer dizer que a material não determine as coisas. Por exemplo, sem dinheiro você não faz nada, digamos, né? Mas para ele viu que a pessoa ela acreditava mais mesmo na realidade psíquica. A real realidade é a psíquica. A realidade mesmo externa é só uma realidade, mas o que a gente faz daquilo é que para a gente é mais forte. Isso foi o que ele percebeu com tudo isso, né? Aí em resumo, então, o que o Freud foi mais importante? Porque ele descobriu o inconsciente? Não, já tinha gente que descobriu. Então, o que é que foi? Olha aqui, então. Com aí entra a interpretação dos sonhos, que é a obra dele, né? Aí o Ernest Jones, que é o discípulo dele, fala o seguinte: a contribuição revolucionária de Freud para a psicologia não foi tanto a demonstração da existência de um inconsciente, e talvez mesmo a exploração do seu conteúdo, quanto sua proposição de que há dois tipos diferentes de processos mentais, primários e secundários. Então, aí a gente vê que ele foi além. Né? Que é o processo mental primário e o processo mental secundário? Aí, isso sim foi original, ninguém tinha feito. E ele viu os detalhes. O que ele fala de processo primário? Processo primário. Sua descrição evoca um quadro dos tipos mais estranhos de insanidade. Reina nele um fluxo absolutamente não inibido em relação à realização imaginária do desejo. Ele é incontido por qualquer contradição lógica, qualquer associação causal. Não tem senso de tempo, senso de realidade externa. Seu objetivo é ou descarregar a excitação através de uma saída motora, ou, se esta falha, estabelecer uma identidade perceptual, se necessário, alucinatória, com a percepção lembrada de uma satisfação prévia. Calma que eu vou explicar. O que ele está falando? Processo primário é o inconsciente. Mas é primário porque é como se fosse um inconsciente primitivo. E ele mesmo coloca que o inconsciente ele é infantil. Mas de uma criança ainda que não é educada, se ela quer uma coisa, ela vai gritar, vai chorar, ela não vai esperar, ela quer aquilo agora, ela não se contém, ela vai lá e pega. Então, o processo primário, o processo mental primário, existe isso. Existe uma parte que é indomável, uma parte que nos controla, uma parte que quer se realizar a qualquer custo. E até precisa, né? Porque se você, por exemplo, você precisa de tomar água, de comer para viver, é a necessidade que às vezes você tem, esses desejos, né? Essas necessidades, para sobreviver até, né? Então, os processos primários, aí entra, né? Porque o subconsciente, ele não tem contradição. Por exemplo, um sonho demonstra muito como que é o inconsciente. Ele não tem questão de tempo.
Ele não tem questão de tempo, de espaço, pode ser o amor e o ódio junto. É uma história, se está numa casa, de repente aquela casa não é sua, é da outra pessoa, e uma pessoa tem o rosto, mas o corpo da outra. Então, assim, não tem lógica. Um sonho tem lógica? Não tem lógica. O inconsciente tem lógica? Não tem lógica. Obedece o tempo? Não. Às vezes é uma coisa que aconteceu quando era menina, lá em Barbacena, com 3 anos de idade, e aí deu um trauma, e aí eu com já mais de 40, aquilo ali fica no inconsciente. Você não tem 40, quando você sente de novo aquela emoção, você está lá nos 3 anos de idade, você volta para lá. Então, então, o inconsciente não vê que o tempo passou. Tem coisa que não passou, né? Então, ele não vai obedecer regras, lógica, tempo. Ele é meio doidão. Aqui, beira a insanidade, né? Bem doidão, é aquilo que ele quer, aquilo que ele quer. Esse é o processo primário. Em que é o processo secundário? Aí já entra a questão que ele fala entre o ego, né? Que é uma instância de controle. Quer dizer, vai pegar o que é primário e vai colocar uma ordem. Não, ó, você quer agora, mas não agora não dá. Daqui a pouco dá. Tipo, vai negociar, né? Vai levar em conta a realidade. Menino, você quer ir no banheiro? Não, aqui na rua não tem jeito, vou esperar chegar em casa. Ah, tá. Então, assim, são, tipo, negociações que não vai valer só aqueles impulsos indomáveis. É uma instância que vai já levar em conta a realidade, né? Sem isso não existiria civilização. Ia ser um caos primitivo, né? Ninguém ia ser educado, ninguém ia colaborar, cada um ia passar um por cima do outro, porque é o processo primário ia reinar, né? Então, vamos ver aqui. Ah, e aqui é que é interessante que fala assim, essa parte complicada que eu li é assim, você tem um desejo, que eu já aprendi, o Freud quando fala assim, desejo não é só o desejo sexual, o desejo, é uma necessidade do corpo, às vezes, né? Ele vai colocar igual a criança pequenininha que vai mamar, né? Que ele fala aqui o processo primário, né? Tem a fome, digamos, né? Então, que a fome ela vai ser registrada no corpo, ela vai ter que ter uma descarga motora. O que é a descarga motora? É a realização de uma ação mediante aquele impulso, aquele desejo, aquela necessidade. Então, a criança está com fome, ela vai ter que comer, né? Ela precisa comer, né? E aí, aí vai fazer movimentos para isso. Normalmente, ou vai chorar, vai gritar de alguma forma, a mãe vai lá e vai dar comida para ela. Então, primeiro tem uma descarga motora, uma ação para realizar aquele desejo. Só que tem hora que o corpo não vai ser possível realizar aquilo, né? Vamos supor que a mãe não está lá, né? O leite secou, tem algum impedimento. Então, o que ele fala que a mente age? Então, ou a mente vai ser orientada para a descarga motora daquela energia, daquela tensão, porque fica a tensão, você vai querer satisfazer aquilo. E aí o Freud fala do princípio do prazer e o princípio da realidade, o princípio do prazer. O que é prazer para ele? É quando essa tensão dessa necessidade, ela esvazia. Então, aquela necessidade, aquela tensão é realizada, esvaziou. A descarga motora teve, a energia foi liberada. É o prazer. O desprazer é o que vem antes, aquela tensão, gente, estou com fome, né, eu quero realizar isso aqui, tudo, aí vai acumulando tensão, é desprazer. Então, isso também rege
está por trás dos movimentos do funcionamento primário e secundário, né? Porque tudo vai ser regido pelo prazer e o desprazer. Então, a gente quer o prazer? Quer, né? Tanto o primário e o secundário, os dois querem realizar o desejo. Só que aí vem o desprazer também para impedir. Aí vem a repressão, vem todo aquele processo, né? Mas o que está falando aqui? É que ou o desejo vai virar uma descarga motora e vai aliviar, que é o bebê vai mamar, ou então não vai ser possível. Algo não deu certo. E ele fala que a tendência da mente, nesse caso, é alucinar. Eu acho isso tão interessante. E tem a ver até com o sonho, né? Que se o Freud fala que o sonho é a realização de um desejo, também tem uma tensão ali querendo ser realizada, e o sonho realiza, e realiza sem realizar, porque você está dormindo, você não fez aquilo. É de forma alucinatória. Então, se não tem a descarga, é quase como se o corpo falou, não, mas eu tenho que descarregar por algum jeito. Aí vai ter uma coisa meio alucinatória. Ainda o Freud ainda fala que a criança, às vezes, o seio da mãe não veio, ela vai. É como que se aquilo não foi com a descarga motora, o corpo vai levar para um outro lado, que é o lado de lembrar da última satisfação, vamos supor, da mamada anterior, e imaginar a mamada que tá mamando naquela hora. É quase como se fosse assim, não veio o que eu quero, mas eu estou mamando na minha mente. É um jeito fake, é um jeito falso de mamar, mas é isso que a mente procura fazer. Isso aí você vê por isso que a gente mesmo, às vezes, fantasia demais. Você quer uma pessoa, a pessoa não está ali, ou a pessoa você fantasia acordado, sonha com a pessoa à noite. Então, é tudo tentando chegar na realização desse desejo e de esvaziar essa tensão. Mas eu achei muito interessante, né? Que se o bebê não tem aquilo na hora, ele alucina, né? É quase que o corpo pedindo, não, vamos tentar de outro jeito, né? Vamos chegar no mesmo objetivo tentando de outro jeito. É claro que não vai dar muito certo, que não vai mamar. Mas ele mamou de alguma forma, é quase como se fosse assim, uma gambiarra, né? Assim, não é uma bolsa Louis Vuitton original, mas foi uma bolsa, né? De alguma forma. E isso aí acontece no próprio sistema, no sistema nervoso, sistema mental. E, bom, então o princípio, o sistema processo secundário já é uma questão de educação, vai inibir a energia livre. A satisfação real do desejo vai ser por meio de constatação do mundo externo. Então, leva em conta a realidade. Então, qual foi o mérito do Freud? Não é nem dividir o processo primário e secundário, porque isso já existia um pouco no próprio corpo. Sabe, assim, coisas que são reflexas, primárias, igual você não controla seu coração bater, você não controla sua respiração. Elas são meio que automáticas, então é reflexo. Não é você que pensa, agora eu vou bater meu coração. É primário, né? É mais regido por uma coisa reflexa. E outros comportamentos já são mais sofisticados, né? Eu só vou conseguir chegar até aquela porta ali se eu acionar algumas coisas no meu cérebro e eu levanto. Aí tem a hora de levantar, que jeito eu levanto. Isso aí já existia. Mas o que foi o mérito dele? Foi perceber processo primário e secundário na mente e detalhar, descrever detalhadamente. Isso ninguém nunca tinha feito, segundo Ernest Jones. Esse aí que foi uma grande contribuição, a contribuição. Dentre essas, outras são citadas.
Por exemplo, a questão do desejo central, desejo, necessidade vital. Então, a única força motivadora de todo o aparelho psíquico é o desejo. Não enquanto o desejo só fabricado por metas que a gente pensa, não. O desejo como necessidade vital, né? Coisas que a gente precisa, ou coisas que impulsos, né, que a gente precisa de realizar. E os outros desejos também, né? No fundo, tudo que a gente faz é para realizar algum desejo. Alguém vai levantar da cama sem ter uma razão, algum desejo está sempre aí, está sempre se mostrando, e na hora que você realiza, você quer outro, você quer outro. Isso aí é sempre os instintos, né, os impulsos, eles estão sempre agindo, né? Você não para de querer. Então, essa é outra contribuição, né? E ele fala que isso aí está na base até do surgimento dos processos do pensamento. Achei isso bonito. Que ele fala assim, né? A necessidade, um exemplo, a necessidade deu um exemplo de que o processo do pensamento surge como um encadeamento de excitações, né? De excitações, de desejos, de movimentos, né? Do corpo e da mente para satisfazer esse desejo, né? Isso vai fazer a pessoa se desenvolver. Por exemplo, ele fala aqui, como surge o pensamento, né? Da necessidade da criança. Por exemplo, a criança tem uma necessidade. Ela precisa descarregar essa necessidade. Por exemplo, a fome, igual eu falei, né? Então, aí ela grita e a sua mãe vem. Então, baseando nas necessidades, é que todas as ações posteriores, até dos pensamentos, né? Primeiro ele vê a mãe, antecipa e vai construindo as associações. Então, o pensamento também, o processo do pensamento também surge aí. Tudo surge daí. Né? Foi o que ele nos colocou. Né? E aí ele fala, todo pensamento não é mais que um complicado e tortuoso trajeto para o objetivo da realização do desejo. Então, todo pensamento não é mais que um complicado e tortuoso trajeto para o objetivo da realização do desejo. Bom, então, outra contribuição dele é a teoria da repressão, né? Isso aí o Herbert já tinha falado, mas ele colocou maiores detalhes também. E, por último, temos aqui, né, a questão da consciência. O que é a consciência? Para o Freud, a consciência ela é mais do que percepção. Percepção é você focar a atenção em algo. Né? Eu estou percebendo vocês aqui me escutando. Eu estou prestando atenção. Vocês estão me percebendo aqui no vídeo. Mas para ele a consciência é a atenção, mas com outras coisas, né? Para ele é a atenção somado o quê? Ao controle e orientação do fluxo dos processos mentais. Então, é quase como se fosse um gerente da mente, né? A consciência. Que vai pegar, não, aqui, esse impulso aqui tá bom, eu tô percebendo algumas coisas, não, agora deixa para mais tarde, isso aqui vai ser possível agora, isso aqui só para amanhã. Vai gerenciar, vai regular e controlar, né, os fluxos dos processos mentais. Então, é muito... Para uma vida equilibrada, tem que ter, né? Tem que ter esse controle. Só que, como a gente tem o inconsciente, nem sempre os motivos estão na consciência, né? Pode estar lá atrás e curtindo. E aí a gente precisa saber o que tem lá atrás, né, que está influenciando aqui. Então, aí finalizando o livro todo,
Ai, já estou com saudade da primeira temporada. Finalizando o primeiro livro, né, da Vida e Obra de Freud, por Ernest Jones. Então, o que que o Ernest Jones fala no final? Ele fala, assim, que essa virada de século para 1900, né, também teve uma virada do Freud. O Freud, no começo, ele era muito mais intelectual, ele é muito mais precoce em termos de conhecimento intelectual, tudo do que é o emocional. Então, ele passou por muitas coisas difíceis, ele demorou a estabilizar o emocional dele. Então, antes ele era um homem perturbado, angustiado, né? Que tinha muitas dificuldades internas e externas. A gente viu durante os vídeos, né? E aí depois é que ele conseguiu uma estabilidade maior. E aí, a gente falou o legado, as contribuições dele em termos de teoria, mas em termos assim, de pessoa, né, de conquista, que o Ernest Jones coloca, que eu achei o máximo aqui, é que ele falou: olha, o Freud se destacou era porque ele era muito estudioso, era muito criterioso, era muito esforçado, era muito dedicado, né? Assim, ele era tomado pelo trabalho dele, né? Era rigoroso. E aí ele falou só que ele teve duas características muito mais raras né, que ele tinha na época, que era a imaginação criativa, que ele teve que dar uma viajada para poder aprender também tudo isso da mente. Ele viajou, mas assim, ele teve que ser criativo para poder chegar nas hipóteses, né? Então, a imaginação criativa, que uma vez liberada da severa disciplina de sua formação acadêmica, levou aos remotos confins do pensamento. Né? Ele chegou muito fundo, né? E uma outra, né, outra qualidade, uma notável coragem que, quando combinada com sua absoluta integridade, esse aqui gente, ser íntegro não é para qualquer um, habilitou-o a subjugar os fantasmas que se ocultam nas profundezas, onde nenhum ser humano antes ousara aventurar-se. Ah, essa frase achei a coisa mais bela. Então, na verdade, o Freud teve a coragem e integridade de descer no fundo da alma para olhar para os fantasmas dele mesmo e subjugar e saber, né? Quem são vocês, o que é o inconsciente, como é que eu vou fazer aqui. Então, subjugar os fantasmas que se ocultam nas profundezas, onde nenhum ser humano antes ousara aventurar-se. Então, ele desceu no porão onde ninguém quer ir, ninguém quer descer, para ver que fantasmas estão lá. Né? Então, esse aqui foi o grande mérito dele, de verdade, porque ele desceu, foi no dele mesmo, né? Até ele viu as coisas que aconteciam com ele, com o pai, com a mãe, com o Édipo, com tudo. E essa coragem é que eu também desejo para você, para nós, né? A coragem, a integridade, porque o não dele era não, não era mais ou menos, com ele era tudo preto no branco, essa é uma coisa muito rara. E a coragem e a integridade mesmo de olhar para os próprios fantasmas, né? Para as próprias dificuldades, para as próprias imperfeições, não para se denegrir, né? Nossa, mas eu tenho tanto fantasma, tantas. Não, mas para saber mesmo, para ver o que vai fazer com eles. Então é isso que eu desejo para vocês, coragem para olhar os próprios fantasmas. E eu vou estar por aqui com outros vídeos. E estamos juntos aí nessa descoberta. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau.